Se você comprou um imóvel e está pensando em desistir do negócio, por qual motivo seja, fique aqui, continue assistindo esse vídeo, porque hoje a gente vai desmistificar muita coisa que até envolve uma certa complexidade quando falamos desse tema. Então vamos lá. Primeiro, rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. É sobre isso que trataremos hoje. Só que vou tentar trazer para vocês alguns exemplos que são mais comuns de serem encontrados no dia a dia. Então, por exemplo, comprei um imóvel à vista, para pagar à vista, assinei um compromisso de compra e venda, dei um sinal, mas no meio do caminho quero desistir do negócio. Essa explicação serve para você, não só para você, mas para aquele que comprou também um imóvel e que pretende financiar o imóvel. Então, comprei um imóvel, assinei um contrato de compra e venda, a diferença eu vou financiar, mas no meio do caminho, por qualquer motivo que seja, não tenho mais interesse em continuar com o imóvel. Ou ainda, o imóvel apresentou qualquer tipo de problema na sua documentação ou na documentação dos vendedores. Então, como é que fica a situação da rescisão do meu contrato? Desfazer o negócio. Como devo proceder? É sobre isso que a gente vai tratar neste vídeo. Por fim, ainda podemos citar um outro exemplo aqui, que seria aquele que adquire o imóvel na planta, que é uma situação super comum nos dias de hoje. Então, adquirir um imóvel, esse imóvel ainda será construído e durante a construção desse imóvel muita coisa pode acontecer. Como, por exemplo, perdi meu emprego, perdi minha capacidade de pagamento, não era aquilo que eu desejava, ou ainda a construtora não entregou no prazo, nem vai entregar, o negócio, a obra não saiu do chão. Todas essas são situações que permitem com que a gente rescinda o contrato, ok? E nesse vídeo nós vamos tratar exatamente de como eu devo proceder, né? Como funciona a situação em que eu quero rescindir, como funciona no caso em que a construtora não me entrega ou a culpa parte da construtora. É sobre isso que a gente vai tratar. E se esse tema te interessa, fica aqui, continua com a gente, se inscreve no canal, não é difícil, é simples, faz a inscrição no canal, dá um joinha nesse vídeo, porque isso permite e facilita com que esse vídeo e faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Muito bem, então para a gente iniciar o nosso assunto hoje, eu gostaria que vocês enxergassem que toda vez que eu falo de rescisão de contrato, e aqui estamos falando especificamente de imóvel, tudo bem? Toda vez que eu falo de rescisão de contrato, é importante que vocês visualizem duas possibilidades. Vou me colocar na situação de comprador e vocês de vendedores. Então, olha só, eu sou comprador, vocês são os vendedores. Existem duas possibilidades para que eu possa solicitar, requerer a rescisão desse contrato. Porque, em linhas gerais, quando eu assino um contrato, aquele negócio está concluído e não há rescisão por nenhum dos lados. Num primeiro momento, as partes assinam e fecham um negócio para que aquele negócio se concretize. Mas nem sempre é assim. Então surge a possibilidade de eu rescindir ou do vendedor rescindir o contrato em duas hipóteses. E eu vou chamar aqui em rescisão com culpa do comprador ou rescisão sem culpa do comprador. E a gente vai explicar com mais calma isso. Então num primeiro momento eu solicito, eu quero rescindir o contrato de compra e venda, mas essa rescisão é por culpa minha. Por exemplo, eu não tenho mais condição de pagar. Eu perdi o emprego, ou o que é muito comum, eu me separei da minha esposa,
ou comprei esse imóvel com uma namorada e esse relacionamento terminou e ambos não têm mais interesse em dar continuidade. Então imaginem e visualizem que isso é uma rescisão por culpa do comprador. Quem está vendendo não tem culpa nenhuma nesse formato de rescisão, ok? Então, o primeiro modelo é uma rescisão de contrato com culpa do comprador. E a outra possibilidade é fazer a rescisão do contrato por culpa dos vendedores. Então, por algum motivo, algum problema na documentação do imóvel ou por algum problema na documentação dos vendedores, eu quero rescindir o contrato por culpa de quem está me vendendo. Então, daqui para frente a gente vai trabalhar nas consequências de uma rescisão de contrato de compra e venda, analisando o que acontece nessa rescisão quando a culpa é de quem está comprando e quando a culpa é de quem está vendendo. Então vamos lá. Vamos começar com a situação em que eu requeiro a rescisão do contrato, mas por culpa dos vendedores, porque essa questão é mais simples, ok? Então tô lá, adquiri um imóvel, então seja um imóvel em que eu esteja adquirindo de forma à vista, seja um imóvel que eu esteja adquirindo de forma parcelada ou financiado, ou até mesmo um imóvel que eu esteja adquirindo na planta, ok? Neste caso, a resolução ela é muito parecida em todas as situações, tá? Isso se respeitarmos todas as etapas de compra, todos aqueles cuidados que nós já tratamos num vídeo anterior, tá? Então vamos deixar aqui no link, no descritivo aqui desse vídeo. Quem quiser buscar todas as etapas para que possa adquirir um imóvel com segurança, volta nesse vídeo para poder assistir quais são as etapas, tudo bem? Mas considerando que a gente tenha tomado todos os cuidados na hora de adquirir o imóvel, e mesmo depois de adquirido ou durante as tratativas, durante a negociação, a gente identifica que há um problema na documentação do imóvel. Ou tem lá uma penhora, ou quem está tentando me vender o imóvel não é o proprietário atual, essa documentação do imóvel não está regularizada. Então, se eu peço a rescisão do contrato por culpa do vendedor, e essa culpa seria uma irregularidade na documentação do imóvel, por exemplo, eu posso pedir a rescisão do contrato e a devolução integral de tudo que eu paguei. Então, isso é muito simples, ok? Uma outra situação de rescisão por culpa dos vendedores é que, mesmo que a documentação do imóvel esteja ok, esteja em dia, mas se houver problema na documentação dos vendedores, dos donos do imóvel, por exemplo, os vendedores possuem dívidas no nome que impedem a venda do imóvel. E às vezes essa informação ela não aparece para mim enquanto eu estou interessado, ela aparece enquanto eu estou analisando a documentação do imóvel. E em muitos casos eu já dei inclusive um sinal para adquirir esse bem. Então, se há uma irregularidade na documentação de quem está vendendo o imóvel, eu posso pedir a rescisão do contrato e a restituição integral de tudo aquilo que eu paguei, inclusive da comissão imobiliária, se esta já tiver sido paga. Claro, gente, que aqui quem tem a obrigação de devolver a comissão imobiliária não é o corretor, ok? O corretor fez o trabalho dele, fez o papel, fez a aproximação, recebeu por isso. Quem tem que te devolver integralmente os valores é quem deu causa à rescisão, quem teve culpa na rescisão do contrato. E quem deu causa para a rescisão do contrato foi o vendedor, nesse exemplo que a gente está tratando.
Tudo bem? Então você deve cobrar do vendedor a devolução do sinal, de parte do pagamento, da entrada e também da comissão imobiliária, se essa já tiver sido paga, tá? Bem como eventual aí outro prejuízo que você tenha tido. Então, quando eu falo de culpa do vendedor, o comprador, aquele que está adquirindo, tem direito à restituição integral de todos os valores. Muito bem, agora por outro lado, adquiriu o imóvel e eu, por culpa minha, não tenho mais interesse ou não tenho mais condição ou por qualquer motivo que seja, eu não quero dar continuidade na aquisição desse negócio. Se eu comprei o imóvel direto com o proprietário, dei um sinal, no meio do caminho não tenho mais interesse, isso se enquadra, né, a essa situação, é uma desistência minha, é uma desistência por parte do comprador, sem que o vendedor tenha dado motivo, ou seja, a documentação do imóvel está apta, a documentação dos vendedores está ok, e essa rescisão é por vontade minha, por algum daqueles motivos que a gente já falou no início do vídeo. Então, só recapitulando alguns aqui. Quero rescindir porque perdi o emprego, não tenho mais capacidade de pagamento. Se eu estiver financiando o imóvel, as parcelas não vão ficar dentro aqui da minha capacidade. Ou quero rescindir porque eu terminei o casamento, ou quero rescindir porque eu comprei em conjunto com um amigo ou com uma namorada, esse relacionamento se desfez, não faz mais sentido eu continuar adquirindo esse bem, ou até mesmo encontrei uma outra oportunidade, encontrei um outro imóvel que me parece ser muito mais interessante, então eu não tenho mais interesse em continuar com esse bem e quero pedir a rescisão desse contrato. Muito bem, eu posso pedir a rescisão desse contrato? E alguns ainda perguntam, mas e se eu já tiver dado início no financiamento, adquiri esse imóvel na planta e hoje eu estou pagando a construtora e o banco e o financiamento, posso mesmo assim solicitar a rescisão do contrato? Pode. Só que vamos lá, cuidado neste ponto. Estamos falando de uma rescisão de contrato cuja culpa é do comprador. O vendedor não está dando motivo e sou eu quem quero rescindir. Neste caso, é possível? A resposta é sim, é possível. Porém, você estará sujeito às consequências do contrato. E se vocês forem olhar, se você estiver passando por isso, ou trabalha com isso, ou é corretor, ou é dono de imobiliária, ou está neste momento, você que adquiriu algum imóvel, ou você que está vendendo algum imóvel, vá lá no teu contrato e analise esse ponto. Lá vai ter uma cláusula que está dizendo: aquele que der causa à rescisão deste contrato fica sujeito a... E aí tem as penalidades que você está sujeito. Então, se você der causa à rescisão, você está sujeito à penalidade. E aí, gente, cada contrato traz um tipo de penalidade, ok? Na grande maioria dos contratos, você está sujeito ao pagamento de uma multa, né? Então tem lá um valor de multa proporcional ao que você já pagou. Então, na grande maioria dos casos, se você está comprando um imóvel na planta, um imóvel financiado, está escrito lá que em caso de rescisão por culpa sua, você vai perder, por exemplo, 50% do que você já deu de entrada. Tem contrato que diz que você vai perder 30%, 25%, fora algumas outras penalidades. E se você der causa à rescisão do contrato, e aqui cuidado com isso, porque isso é importante, a comissão imobiliária não entra nesse cálculo. Então, você adquiriu um imóvel, pagou a comissão do corretor, né? O corretor que fez a intermediação. Você foi lá, pagou a comissão do corretor. Muito bem, uma vez que você paga a comissão do corretor e você pede a rescisão, a comissão do corretor não entra nesse cálculo.
É um cálculo separado. Paguei a comissão do corretor, ok, mas dei de entrada 50 mil reais. Quanto eu vou receber de volta? Você vai precisar ir lá no teu contrato e olhar as cláusulas que trazem as penalidades, né? Então, beleza, tá dizendo lá que do que você pagou, a construtora vai reter 50%, ou o vendedor, se você estiver comprando direto, vai reter 50% do que você pagou. Ou, em alguns casos, está escrito lá que o sinal que você deu, se você desistir, você perde o sinal. Olha a importância de tomar cuidado na hora que você elabora o contrato de compra e venda. É lá que tem o cuidado. Então, essa questão de contrato de internet, gente, eu sei que é mais barato, é mais prático, só que isso não traz a proteção que você precisa. Tá aqui uma dica e um cuidado que é fundamental e que você precisa tomar, ok? Então, olho lá no meu contrato, vejo qual é o percentual, normalmente qual é a multa, e aí eu tenho que fazer o cálculo de quanto eu dei e de quanto a outra parte, o vendedor, pretende descontar. Aqui vai um destaque, uma dica que é valiosa. Então, cuidado, não é porque está escrito no contrato que eu tenho que falar amém e é isso e tá tudo certo. Por quê? Porque pode existir situações de cláusulas que são abusivas. E aqui vou trazer esse exemplo que a gente acabou de falar. Peguei uma cláusula contratual que diz que vai reter 50% daquilo que eu dei de sinal. Hoje já existem diversas decisões judiciais, é uma situação meio que tranquila quando a gente pensa em processo judicial, em que os juízes estabelecem um limite que seria razoável, seria aí a retenção entre 20% e 25% daquilo que você pagou. Seria uma cláusula, seria uma punição razoável para quem desiste do negócio. Por fim, gente, tá, entendi aqui, Ricardo, eu sei que se eu tiver culpa eu vou pagar a multa, vou pagar algumas penalidades, se eu não tive culpa na rescisão eu posso receber integralmente tudo aquilo que eu paguei, mas por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? O que eu faço? Qual é a medida que eu tenho que tomar? Então vamos lá. Não importa o tipo de rescisão, se é por culpa minha ou sem culpa minha. O primeiro passo é levantar a mão. Aqui a gente chama de notificação. Pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, por mensagem, por AR, pelo correio. Eu levanto a mão e falo para outra parte. Falo, vendedor, não tenho mais interesse em dar continuidade. Ok? Esse é o primeiro passo. Posso fazer isso administrativamente. Quando eu levanto a mão e digo que eu não tenho mais interesse, qual é o segundo passo? É apurar os valores, né? Então, é culpa minha, você vai reter quanto? Converso direto com o vendedor. Se não é culpa minha, tô desistindo aqui do negócio porque você não cumpriu o seu papel. Documento do imóvel está irregular, documento do vendedor está irregular, me devolve integralmente aqui os valores. Essa é a primeira etapa, tratar diretamente com a parte. Tá, ok. Mas busquei isso, notifiquei, perguntei, não consegui resolver. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa, aí você obrigatoriamente vai precisar ingressar com uma ação judicial para discutir exatamente esses pontos, né? Se não tive culpa, eu entro com uma ação judicial e peço a devolução integral dos valores. Se eu tive culpa, eu entro com uma ação judicial, peço para o juiz rescindir aquele contrato e peço para que seja aplicada a multa que não seja uma multa abusiva, a multa dentro dos limites legais, que foi o que eu trouxe para vocês, que varia aí entre 20% a 25%, seria uma multa razoável. Para finalizar, gente, se você tem dúvida sobre quais os cuidados que você deve tomar lá atrás para não correr esses riscos que nós tratamos aqui neste vídeo, aqui embaixo a gente vai deixar o link para vocês acessarem o vídeo que trata dos cuidados necessários na compra do imóvel. E aí aquilo que precisa ou que você deve observar
que deve constar lá no teu contrato de compra todos esses cuidados iniciais para impedir que você sofra aí, por exemplo, ou tenha que pagar uma multa que seja muito alta, tá? Então clica aqui embaixo e acompanha esse outro vídeo.